Viagem na CBN, com Edson Rui. E aí, Edson, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Tem uma enquete no ar perguntando para os nossos ouvintes, internautas, se eles curtem viajar sem muita programação definida. É tipo daquela viagem que eu vou sem um roteiro pré-estabelecido, pouca organização. Na verdade, eu quero me desconectar, sabe? Exatamente, Fernanda. Olha, esse é um tipo de programa que tem, na verdade, crescido muito. Os programas de viagem, normalmente, lembra que tem algumas pessoas que falam assim, eu preciso voltar da viagem para fazer uma viagem para descansar da primeira viagem. Porque tem programação de viagem que é sequencial, às vezes são viagens mais longas e com uma programação vasta. Porque às vezes você faz um investimento, muitas vezes, na verdade, você faz um investimento para ir para o outro lado do mundo e você quer aproveitar todo o investimento que você fez, conhecer, percorrer todos os pontos de visitação, fazer refeições em lugares diferentes, provar gastronomia, enfim, toda uma programação. Só que tem um outro tipo de viajante que quer desacelerar o corpo e ele quer viajar sem roteiro. Atenção que viajar sem roteiro não significa sair a esmo sem saber para onde vai, porque aí você pode entrar numa furada, chegar numa cidade que está tendo um evento, congresso, não tem disponibilidade, aí começa a gerar um problema. Então, viajar sem roteiro é você ir para se redescobrir. Então, talvez seja a palavra-chave, se redescobrir com o tempo, ou seja, uma redescoberta com o tempo. É acordar sem relógio, é deixar o corpo dormir sem se preocupar no ritmo dele, é permitir-se viver aí de uma forma mais espontânea, Fernanda. O foco passa a ter prazer nos detalhes, tipo um pôr do sol, um programa, por exemplo, de um pôr do sol do lado de uma lagoa ou mesmo à beira-mar, vai ganhar uma emoção e um sentido diferente. As pessoas vivem com conflito, principalmente pessoas que vivem nas cidades grandes, na metrópole, ela tem um conflito com produtividade, andar com a agenda toda comprometida. Isso gera o quê? Ansiedade. Uhum. Então, com esse tipo de viagem, você vai valorizar a presença, de estar, valorizar o seu tempo ali naquele lugar, valorizar a desaceleração. Tem algumas pessoas que relatam, Fernanda, que conseguem, que têm problemas, por exemplo, de dores crônicas na cidade, na agitação do dia a dia, que uma viagem nesse tipo, isso gera um alívio mental e o sofrimento físico também diminui. E, principalmente, Fernanda, é aceitar o não controle. A gente vive, como eu falei, num tempo todo marcadinho. Então, você viajar sem um roteiro pré-definido é aceitar, por exemplo, que o tempo vai fluir sem previsibilidade, fica imprevisível. Uhum. E essa atitude vai gerar o quê? Leveza e equilíbrio mental. Por exemplo, Fernanda, imagina aí a gente você sair, por exemplo, para ir para Pipa, para a praia de Pipa, passar um final de semana descompromissado com atividade, agenda, enfim, sem nada. Então você vai se desconectar. Então aí, umas dicas para os nossos ouvintes, talvez seja, primeiro, escolher um destino simples, que não vai te envolver grandes locomoções. Deixar o celular de preferência no módulo silencioso ou avião. Acordar quando você quiser, não se preocupe com o horário nem com o café da manhã. Deixa o corpo acordar na hora que quiser. Escolher um restaurante e se preocupar com o menu. Você redescobrir os pequenos prazeres nos restaurantes mais simples de onde você estiver. E esquecer as horas, viver o momento presente. Isso é viajar descompromissado com o roteiro, em que você pode ficar aí e curtir à vontade.
Vamos aos nossos ouvintes. Eu tenho inúmeras participações. Patrícia, vamos contando aí. Vamos lá. Edson, o Giovanni está aqui dizendo que viajar sem roteiro é cilada, Bino, brincando com os caminhoneiros lá do Carga Pesada. O Eliseu Vidal dizendo que quem viaja sem roteiro, no estilo de vida, assim, deixa a vida me levar, é só quem tem dinheiro. Ele até brinca dizendo igual Fernanda. Pronto, sobrou pra mim. Eu não tenho dinheiro não, mas eu não gosto de tanta previsibilidade, Edson. Eu gosto de ser surpreendida. Então, é o que a gente colocou há pouco, Fernanda. Viajar sem roteiro e o cliente fala que é cilada, não é você sair assim, sem destino. Porque você pode entrar de fato numa cilada. Imagina você viajar sem destino, eu falei em Pipa, ir para Pipa num período que está tendo um grande evento na cidade que está tudo lotado. Ou seja, já deu ruim, você já vai se estressar, não vai ter hotel, vai ter que voltar, enfim, já começa a confusão. Viajar sem previsibilidade é o que você gosta de fazer, Fernanda, é de ir para um lugar para curtir o lugar. Isso. Sem se preocupar com as amarras de grandes programações. Então, é por aí. É você redescobrir o tempo, redescobrir os prazeres aí que a gente vai ter sendo gerado aí nos pequenos detalhes. Enfim, são esses os pontos chaves de viajar sem um programa definido. Uma das coisas assim que me incomoda, né? Acabei de chegar num lugar. Aí já tem, tipo, amanhã a van passa às 7 para ir para tal lugar assim, né? Meu Deus, eu nem dormi ainda, eu já estou pensando no outro dia às 7 da manhã. Não me convida para um programa desse, não. Pois é, Fernando, olha só, a gente toma cuidado. Quando o cliente, por exemplo, tem um consultor de viagem, que tem uma programação, a minha mulher brinca até comigo, que ela diz que eu gosto de muita programação. Os ouvintes também, tá? Por incrível que pareça, eles estão aqui todos afiadinhos com a Patrícia. Sou dessas. Pois é, mas olha só, eu acho assim que um bom programa, ele tem que analisar as pessoas. Então, ver o perfil de cada um. Então, por exemplo, diminuir o ritmo da programação. Então, você chegou tarde na cidade, no dia anterior, não vai começar o programa cedinho. Então, vamos dar um tempo para você relaxar. Claro que também vai depender do número de dias que as pessoas estão disponíveis para ficar em determinados lugares. Tudo é questão de analisar o perfil do cliente, quantidade de tempo que ela tem e o valor que ela tem de investimento para fazer. Se você puder ficar com bastante tempo, seria o ideal. Você fazer essa análise prévia e realmente avaliar o que o cliente quer fazer. Por exemplo, você vai aí, por exemplo, para visitar Gramado, no período de Natal Luz, ou seja, tem 1 milhão de coisas para fazer. Agora, se o cliente tem, tipo, aí 10 dias, ele vai poder fazer os shows com calma, ele vai poder ter um dia de vinícola sem estresse. Mas o que acontece? Muitas pessoas têm, às vezes, 5 dias e querem fazer uma programação de 10 dias. Então, aí, o profissional vai ter que enfiar os 10 dias, a programação de 10 dias dentro de 5. Vai ficar cansado? Vai. Mas tem que fazer análise, porque se o cliente não tiver esse perfil, vai virar um tormento na vida dele, vai acordar de madrugada assim. Tem programas, por exemplo, eu estou dando exemplo de Brasil, mas isso rebate para qualquer lugar do mundo. Por exemplo, você vai para a Ásia, Fernanda. A gente já falou sobre isso. Uma viagem para a Ásia, para o Japão, para a China, você vai gastar aí o quê? 40 horas, dependendo da conexão. Então, o ideal é ir com mais calma, pernoitar aí antes da viagem, tipo uns 2 dias no meio do caminho. Então, se você vai pela Turquia, por exemplo, para em Istambul, fica 2 dias livres, curtindo Istambul, aproveitando o corpo, descansando, entrando no clima, no fuso, e depois segue para a China para fazer a sua programação e na volta também. Agora, tem pouco tempo? Vai ter que ir direto? Vai direto, encara aí as 20 e poucas horas de voo, com mais a conexão, e vai chegar lá. Mas não vai ter aquele descanso, o corpo não vai descansar, ele já vai chegar e é o que o pessoal às vezes brinca, né? Na ida eu tô indo, tá legal, na volta fico mais cansado.
mas vai depender das escolhas e do que o tempo que a pessoa tem para disponível para fazer e investir no programa de viagem dele. Isso. Temos mais? Tem mais. Olha que legal o Jorge Luiz. Bom dia, aqui é Jorge de Itapuã, Vila Velha. Já se vão 12 países europeus conhecidos, né? Tem uma campervan lá e viajo todo ano e sem muita organização, só organizo mesmo a viagem de ida até um determinado país e dali eu pego a minha campervan lá, sem contar mais 21 estados do Brasil. Então a organização muitas vezes te impede de conhecer as grandes belezas naturais e surpresas pelo caminho. Viagem sempre não muito organizada. 12 Legal. países, você viu que lindo? Mas Não olha só, ele tem uma camper van. Ele leva o hotel junto. Aí tá ótimo, tá legal você ir tranquilamente. Então você vai chegar num camping, vai encostar seu motorhome e vai ficar hospedado. Você leva seu hotel junto, tá perfeito. Claro que tem que ter um mínimo de programação aí nesse caminho, né? Para não acontecer, por exemplo, e tem que estar bem informado das coisas. Eu tô falando nisso porque um primo meu me pediu uma viagem exatamente nesse estilo, Fernando. Só que ele queria assim, com camping, mas queria organizado. Ter um guia dirigindo com uma van na frente, mostrando as coisas, enfim. Mas a gente teve os clientes há um tempo atrás que foram para a Suíça, Fernando. E aí o que aconteceu? Tinha horário para voltar pro acampamento. E aí fechava. O que aconteceu? Eles tinham o motorhome estava lá dentro. E eles saíram para dar uma volta. Quando voltaram, o acampamento fechava às 18 horas. Eles voltaram depois do jantar. Não entraram, tiveram que buscar um hotel para se hospedar, porque lá no acampamento eles não ficaram. Então, assim, o mínimo de programação, de conhecimento, as pessoas vão ter que ter para viajar. Mas quando você tem um motorhome, você leva o hotel junto. Então, Isso. aí fica super fácil. Vamos ouvir mais ouvintes aqui. Vamos ouvir agora a Renata. Eu e uma amiga minha, a gente decidiu ir em cima da hora para passar o carnaval em Itaúnas. Então a gente conseguiu reservar uma pousada somente de sexta para sábado e depois a gente ia passar em Guriri. No final, que no sábado a gente encontrou uma outra pousada, ficamos mais uma noite. Depois a gente encontrou uns amigos que estavam indo para uma reserva lá no interior, também ali na região de Itaúnas. Acabamos passando 2 dias com eles. Conhecemos muitas praias e assim, foi a viagem mais desencontrada, mais desorganizada, mas o carnaval mais divertido que eu já passei na minha vida. Que legal. Tá vendo aí? Eu vou usar dizer que foi mais desencontrada e encontrada também, porque no final ficou super legal. Mas é isso, se você sai com este propósito e aí você está indo para um lugar, né, Fernando? É sempre bom. Quem vai fazer esse tipo de programa deve priorizar um destino mais simples. Um destino single, né? Um único local. Não vou sair para fazer 4 capitais do Nordeste sem nada. Aí você vai começar, porque a logística é complicada, você precisa da logística para se locomover entre um estado e outro. Então o ideal é de que você escolha um destino simples. Isso. Temos mais ouvintes, Fernanda. A Marise Torresani conosco, dizendo que adora viajar sem destino e sem programação, que ela já fez uma viagem assim, ela e uma amiga na moto dela. Olha que viagem, que aventura. A Carmen dizendo, bom dia, eu amo viajar sem roteiro, por aqui por perto, mas deu vontade, eu vou lá na rodoviária, vou nem que seja aí para voltar no mesmo dia, mas eu dou um jeitinho, viajo. Essa é das minhas. Diz que é tão bom estar dentro do ônibus. É a Carmen conosco. A Camila dizendo, olha, eu acho que ia ficar mais ansiosa sem um roteiro do que com ele. Ela tá rindo, brincando com a gente. Pelo menos saber o que eu vou fazer no dia, né? Ela coloca aqui rindo. Eu acho que eu ia ficar ansiosa igual a Camila. Tem o Edson também dizendo, xará, viu, do Edson. Olha, como eu e minha esposa fazemos turismo de aventura, os passeios costumam ser cedo mesmo, mas sempre há um dia para o descanso também, então eles precisam dar uma planejada. A Suzana dizendo, olha, um mínimo de planejamento torna a viagem Easy Rider mais proveitosa.
Então, e nós temos já uma enquete fechada lá no YouTube, o Adalberto vai nos contar o resultado. É isso, Fernando. Olha, Edson, o resultado aqui. Ganhou a galera que só viaja com organização, tá, gente? É a opção votada lá no YouTube por 61% dos nossos internautas. Outros 16%. Amo viajar, mas tem que ter roteiro. 16% depende do destino. E os 5% restantes dizem que o importante é viajar. Então, Fernando, a galera aqui tem que ter organização. Tá com a Patrícia. Isso aí. Mais uma, Patrícia. Vamos lá. É o Franco conosco. Eu tinha uma Kombi, falava pra esposa assim, pega um colchão, 2 travesseiros e um edredom. Tipo, amanhã... Botava na Kombi, saía sem destino, parava nas cachoeiras, dormia nos postos de combustível. Só que hoje em dia tá perigoso pra fazer isso, né? Também acho. Tá perigoso. E ele levava o hotel junto. Também levava o hotel junto. Tem para todo o público. A questão é o seguinte, a gente tem pessoas com perfis, como alguns colocaram aí, que não gostam de, quando lê assim num programa, dia livre para suas atividades independentes, Deus me livre, não quero dia livre, eu tenho que ter atividade. Outros precisam de um tempo para relaxar, para curtir o destino. Outros preferem uma programação mais light, sem grandes compromissos. Mas a questão aqui, para ficar claro para os nossos ouvintes, que viajar sem roteiro é priorizar o descanso que o seu corpo está pedindo. É um processo de desaceleração. Então, assim, e também com um mínimo de programação. O mínimo que você tem que fazer é reservar, vai a primeira ou segunda noite de hotel, se você e saber se o destino não tem grandes movimentos, porque já pensou você chegar numa cidade para se reconectar com a natureza, para seu corpo relaxar e descobre que está tendo uma micareta de 4 dias na cidade, ou seja, não vai dar certo isso aí. Então, o mínimo de programação tem que ter, pelo menos de cuidado, para que você não caia numa cilada. É isso, Edson. Adoramos, viu, essa conversa. Até quinta que vem. Até quinta.